Mas o meu ponto é mais sobre a segunda instância, que por um tempo aqui no Brasil aqui podia prender depois da segunda instância. Adoro esse assunto. E agora não pode mais, né? O que vocês como juízes pensam? É positivo isso? Porque eu já ouvi argumentos que tratam isso como um aspecto positivo, mas eu tendo a enxergar como um aspecto negativo. Eu acho que, pô, julgou aqui, condenado, julgou ali, condenado, prende. Mas o que vocês pensam? Bom, eu penso o seguinte, normalmente o cara que está solto, ele responde solto até transitar em julgado por causa do artigo da Constituição que diz que todo mundo é considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Uhum. Mas a violência doméstica é bom por causa disso. Se eu entendo que o cara tem que ser preso, ele pode estar solto, se eu entender que ele é um perigo para a mulher, se eu entender que ele coloca em risco a mulher, eu prendo ele, eu prendo. Se eu achar que ele é um risco, que ele vai solto. Porque a primeira coisa que o cara faz quando ele é solto, tem que avisar a mulher que ele vai solto. Porque senão ele vai sair da cadeia direto para casa da mulher. E tem mulheres que mudam de estado, mudam de domicílio, pegam os filhos e ficam... A gente não acha mais. Quando quer que a mulher vá a juízo, ela já sumiu de medo. Então, se eu achar que ele é um risco, eu prendo ele. Ele pode ter respondido solto. Inclusive, se ele tiver antecedente, eu também prendo. Então, inclusive, tem um artigo na Lei Maria da Penha, que é muito discutido, que é o artigo 20, que diz que o juiz pode prender de ofício, sem ouvir... sem o pedido do Ministério Público, sem representação da autoridade policial. Esse artigo ele não foi derrubado pelo pacote anticrime, que é um pacote que deu uma reformulada, né, além de uma reforma anterior, deu uma reformulada no nosso sistema acusatório, e ele está em vigor. Ele não foi revogado expressamente pelo pacote anticrime, que revogou diversos artigos de leis extravagantes, de leis especiais, né? Mas não revogou esse artigo da Lei Maria da Penha. Tu gostou do pacote anticrime? Eu acho que de anticrime ele só tem um nome. Tá bom. Tiveram umas mudanças no legislativo, mas acho que esse é outro assunto. Vamos falar sobre isso já. Vai, continua, desculpa. Então, não é isso. O que eu faço é que para a violência doméstica, não obstante a recente posição aí do STJ, que diz que aquele artigo foi tacitamente revogado, né? Para a violência doméstica, esse artigo é muito importante. Porque o que te interessa ali na violência doméstica? É você manter aquela mulher viva. Qual é a tua função? A função primordial ali é você manter salvaguardada a integridade física e a vida daquela mulher. Então, eu acho que esse artigo 20, se for o caso do juiz usar, não há nenhuma decisão vinculante de tribunal superior a respeito desse assunto, eu uso. Entendi. Depois, se quiser, corre. Gostei, mas aí sobre a prisão em segunda instância, o que tu pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, eu acho que é muito brando. Eu acho que depois da segunda instância, se confirmaram a tua decisão, porque na primeira instância você pode errar. Agora vai chegar lá, vão 3 desembargadores errar de novo, e aí, porque a gente tem uma infinidade, então quem tem grana... Quem tem advogado bom, vai até Brasília. Chegou em Brasília, o tempo que demora normalmente, se bobear, já prescreveu. Ou seja, a ação do tempo já impede que o Estado te puna, né? Então, eu acho que depois da segunda instância, na minha humilde opinião, eu acho que o sujeito já deveria ser preso, inclusive como acontece em outros sistemas legais de outros países, né? E ninguém sai ofendido com aquela situação de excesso de sensibilidade, né? Então, eu sou completamente a favor da prisão após condenação em segunda instância, sim. Eu quero ouvir você. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista do que a gente chama de jurisprudência, né, que é o que o judiciário decide, e isso chegou no Supremo, o Supremo já pensou de um jeito, agora pensou do outro. Por que isso acontece? Pela redação da Constituição, que não é uma redação fácil de você interpretar do ponto de vista de admitir a prisão em segunda instância. Que ela fala em trânsito em julgado, aí tem interpretações, sempre vai ter. Eu quero sair um pouco disso, e super respeitando o que o Supremo pensa, e falar do ponto de vista científico, de novo, né? Isso foi parte do meu estudo na vida acadêmica. E o que eu estudei, e acho que todo mundo vai entender. Eu vou explicar primeiro com a provocação e depois eu vou trazer o argumento teórico. A provocação é assim:
ô Igor, se eu virar pra você e falar assim, cara, você não pode fazer tal coisa, senão você vai tomar uma multa. Se eu falar pra você, ó, você vai tomar essa multa e você precisa pagar essa multa amanhã. Depois eu digo assim, você vai tomar essa multa e você vai ter que pagar essa multa daqui a 10 anos. Faz diferença pra você? Muita diferença. Pra caralho, né? É. Então vamos lá. Existe um viés cognitivo, ou seja, um viés cognitivo é o quê? É uma falha na racionalidade humana chamada desconto hiperbólico. O que é o desconto hiperbólico? É a hipervalorização do presente em detrimento do futuro. Por conta dos nossos amiguinhos lá das cavernas, né? O nosso cérebro ele foi formado de um jeito que a gente valoriza demais o presente. Porque o cara sair da caverna era matar ou morrer todo dia, irmão. Não dava pro cara ficar pensando, não, o que eu vou fazer daqui a 5 anos, né? Uhum. Só que mudou. A gente não tá mais nesse período, nesse momento. Mas o cérebro, no sistema 1, ele continua funcionando desse jeito. Então, o que se descobriu? Que as penas não precisam necessariamente ser tão altas. E esse é um puta problema do nosso legislativo, que quando dá alguma merda, os caras aumentam a pena. Mas eles não mudam o devido processo legal. Eles não mudam o procedimento, o caminho entre uma acusação e o cara cumprir a pena. E uma forma de mudar isso, e aí eu não estou entrando né, advogados que estão me vendo aqui, juristas, eu não estou entrando na interpretação da Constituição. Estou falando do ponto de vista das ciências comportamentais. O sujeito que fala assim, porra, se eu cometer um crime, eu vou ser denunciado, processado, vou ter direito a me defender, tal. Mas se eu for condenado, irmão, eu vou preso. E essa discussão nem chegou no Brasil, né? Porque você vai ser condenado, você pode recorrer. O teu recurso vai ter efeito suspensivo. Vai para o tribunal. Segunda instância, como você falou, né? Isso ficou famoso por causa da Lava Jato, isso que é verdade. Yeah. Se você for condenado em segunda instância, vai preso. Beleza? Então vai levar quantos anos? Sei lá. A Lava Jato foi muito rápida, né? Mas normalmente vai levar, sei lá, 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos, depende do tribunal. Não. Não vai ser esse o momento no tempo que você vai ser preso. Você ainda pode ir para Brasília, né? E lá tem 2 instâncias, na verdade. Tem o STJ e tem o STF. Um bom advogado, e quando eu falo um bom advogado, é um elogio, tá? Porque eu faria isso. Você vai trabalhar com a lei e vai tentar encaixar os 2 recursos, né? O pro STJ e pro Supremo Tribunal Federal. Então ele vai primeiro no STJ, vai ser condenado no STJ, mas ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Cara, leva tempo. E é natural que a justiça leve um tempo, eu entendo. Mas no fim do dia, a gente tá falando do cara aí encana, né? Em 3 anos, o cara encana em 10 anos. Então é a pergunta que eu te fiz da multa. Faz diferença. Por quê? Porque a gente sente mais nas entranhas aquilo que está mais perto de acontecer. Por conta do desconto hiperbólico, que é sobrevalorizar o presente em detrimento do futuro. E para não dizer que esse é um discurso punitivista, também serve pro direito penal garantista, que é o seguinte, irmão, não adianta você aumentar a pena demais, porque os primeiros dias de pena são muito mais sentidos que os dias subsequentes, pelo mesmo motivo. Então o cara que vai pra cadeia, o primeiro mês dói pra caralho, o segundo mês dói pra caralho menos X, o terceiro dói pra caralho menos X, menos 2X, e por aí vai. O 10º ano, o 11º ano, assim, se as punições fossem relativamente rápidas, garantidas as possibilidades de defesa, as penas não precisariam ser tão altas. O que seria muito bom, dadas as circunstâncias dos nossos presídios.
Então veja assim, agora, qual é a chance de ter essa discussão hoje no direito brasileiro? Pequena. Por que é pequena? Porque tem que tomar cuidado para falar isso assim. A formação do direito brasileiro, a cultura do direito brasileiro, ela não olha para fora do direito, o que é bizarro. Porque se o direito quer regular comportamento, ele tem que olhar para ciências comportamentais bem-sucedidas. Ele tem que olhar para a psicologia, ele tem que olhar para a economia e tem que olhar para as neurociências, que afinal de contas, cara, tem só 20 anos, 20 e poucos anos, na verdade, que a gente tem chance de olhar o cérebro funcionando. Não tinha ressonância magnética há 30 anos, sabe? Não tinha. Então, assim, enquanto a gente não tiver... E essa é uma das minhas missões de vida, é introduzir esse debate. E tá funcionando. Graças a Deus tá funcionando. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente se preocupar em debater a parada de maneira técnico-científica e menos ideológica, porque se for ideológico, o Sistema 1 não vai deixar a gente debater. Porque você vai falar uma parada que a minha ideologia vai ser contra. Eu vou dizer assim, porra, Igor, você é um merda. Tá falando uma parada que eu não concordo. Por quê? Porque você é idiota, imbecil. Bom, a gente tá vendo isso acontecer, né? Sim. O debate sai da racionalidade e vai para a irracionalidade. Sai do Sistema 2 e vai para o Sistema 1. E, pô, mas então eu suponho que tu é a favor de uma prisão em segunda instância. Do ponto de vista... Perdão. Do ponto de vista técnico-científico e do ponto de vista prático. Bom, resumindo, do ponto de vista sistêmico, sem dúvida alguma. Entendi.